高校金領力挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ武闘団挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳確かぜ挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光弁挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta, não aguenta o Darkseid? Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Let's go, beleza pessoal? Como é que vocês estão? Bora para mais um conteúdo aqui no canal. E o canal da vez eu já trouxe aqui outras vezes, né? Já trouxe aí umas paradas bem interessantes e hoje não vai ser diferente com certeza. Mas antes disso, muito obrigado pela sua presença aqui, espero que você goste do conteúdo e muito obrigado também pelo seu like. Isso faz toda a diferença aqui para fazer com que esse canal chegue cada vez mais e mais longe, pode ter certeza disso. Muito obrigado, espero que vocês gostem bastante e em breve vai vir uma parada bem legal aí de uma nova teoria sobre o anime Bleach, que eu tava dando uma olhadinha esses dias numa parada e aguardem que vocês vão saber aí do que é que eu tô falando quando eu for lançar, beleza? Então até lá, bora ficar aqui com esses vídeos maravilhosos aqui, mas antes disso, tá vendo essa meta aqui? Se você puder me ajudar de alguma forma, lá no cantinho da tela vai aparecer o QR Code, basta você aproximar a câmera do seu celular, vai te levar diretamente para a área Pix, onde você vai poder estar fazendo aí a sua doação mínima de R$2. Caso você não consiga fazer pelo QR Code, tá aqui os e-mails que você tá vendo, aí sim você vai poder fazer a quantia que você desejar, tá bom? Menos de R$2, mais de R$2, aí é com você, tá bom? Muito obrigado desde já por sua atenção. Vamos fazer esse canal aqui decolar, porque infelizmente as horas estão baixando cada vez mais e isso está me deixando bem chateado. Mas vamos que vamos, uma hora vai, na verdade. Estou até pensando em deixar zerar. Tava com 1.100, já caiu para 810 horas, cara. É complicado, mas enfim, uma hora vai, né?
Bom, aqui tá o canal Fala Sério, beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui no canal de novo. Tem umas coisinhas interessantes e eu vou dividir aqui com vocês. Então, bora comigo? Vamos lá? Aqui, ó. Aqui é continuando aqueles vídeos maravilhosos, tá? Aqui, ó. Gamers que foram pegos trapaceando parte 3. E aí? Bora lá? Vamos lá. Existem perdedores, existem idiotas e existem pessoas que usam cheats em videogames. Mas quer saber uma coisa ainda pior? Os trapaceiros que transmitem seus jogos, fingindo que são bons, apenas para enganar o público, para assisti-los e apoiá-los. Mas só porque essas pessoas são idiotas o bastante para trapacear, não quer dizer que são espertas o suficiente para se safar disso. De jogos como Call of Duty, a Guitar Hero e até xadrez. Caralho. Isso mesmo, xadrez online. Xadrez? É hora de dar uma olhada em ainda mais jogadores que foram acusados, pegos ou que admitiram ter trapaceado. Não, zoeira. Zoeira. Xadrez? Não acredito, não. Quid. Não acredito não, Charlene. Que Quid? Desde que a saga de Battle Royale da Epic Games, chamada Fortnite, foi lançada em 2017, o jogo vem atraindo tanto adultos quanto crianças. Um dos quais foi Quid. Em 2019, com apenas 13 anos de idade, esse garoto ganhou seus primeiros ganhos competitivos no torneio solo da Copa do Mundo de Fortnite. E depois disso não demorou muito para que se tornasse um grande nome na comunidade. E ele começou a ganhar várias competições e títulos naquele mesmo ano. Mas parece que tudo acabou desmoronando para ele. Em maio de 2020, K-Quid estava transmitindo um outro torneio, quando de repente, isso aconteceu. What? O quê? Who logged in? Who logged into my account? Quem entrou na minha conta? Wait, what? I just got logged out of my account! Hold on. I think my brother, Não, o irmão dele não havia feito nada. Parece que Quid foi apenas expulso do torneio e banido do Fortnite. Ele na hora tentou apelar, mas a Epic Games ficou em silêncio total. 4 dias depois, um outro streamer com o nome de Serpent forneceu algumas informações contundentes no Twitter para que o mundo inteiro pudesse ver. Eita. Ele estava conversando com um criador de software de trapaça, que alegou que um jogador na Copa Solo de 2019 havia usado seus hacks sem ser detectado. Caraca. O mesmo torneio que Quid participou. Em seguida, eles forneceram a Serpent uma lista de todos os aplicativos específicos necessários para executar esse software, Aim Assist. Para todos os que não sabem, Aim Assist é um recurso que facilita e muito a mira de um jogador, ajudando ele a guiar sua mira em direção aos oponentes automaticamente. Ele é habilitado tipo para aquela... Se eu não me engano, tem uns games de tiro que tem essa parada. Quando você habilita, a mira vai sozinha no cara, né? jogadores que usam controles para dar a eles mesmos o mesmo grau de precisão que as pessoas que jogam em mouse e teclado. No entanto, a parte mais contundente da exposição de Serpent foi uma captura de tela do stream de Quid, que foi tirada em maio de 2020, revelando que ele tinha todos esses aplicativos aqui, visíveis em sua área de trabalho. Caralho. E como tenho certeza que você percebeu, Quid obviamente estava usando um setup com mouse e teclado. Então parece que ele estava abusando desse recurso para dar a ele uma mira melhor artificialmente. Quid eventualmente respondeu, admitindo que ele de fato tentou trapacear em 2019, mas que não havia funcionado. E apesar dele ter formatado o computador, o programa ainda estava lá. O único problema com sua história é que o download do aplicativo de trapaça em sua área de trabalho tem uma data: 14 de abril de 2020. Isso simplesmente foi um mês antes do torneio, e não em 2019, como ele havia dito antes. Caralho. Quid nunca explicou isso direito, e depois de tentar jogar o jogo através de contas alternativas e ser banido repetidamente, ele deixou a comunidade. Eu posso não conhecer muito a linguagem, mas eu diria que isso foi um rage quit. O maior administrador da Terra. Qualquer um que tenha jogado um jogo multiplayer online provavelmente vai saber o que é ser um administrador de jogo. Esses são usuários que têm mais poder e responsabilidades do que um jogador comum. E eles usam isso para manter a ordem no servidor e banir jogadores que tentam abusar do sistema de alguma maneira. Mas nenhum deles pode se comparar ao administrador de Rust, chamado Kamomo. Nesse jogo de sobrevivência multiplayer, Kamomo geralmente percebe trapaceiros invadindo o jogo, o que ele confirma verificando o histórico da conta. Mas ao invés de banir a pessoa imediatamente, ele gosta de fazer algumas travessuras antes. Como com esse cara, por exemplo, que ele encontrou hackeando recursos no jogo. We have ourselves a Stinky. Now, I'm going to give this guy a command so that whenever he farms anything, a bear will spawn with landmines planted on the bear's face.
Kamomo então empurra o trapaceiro para sua armadilha, que ele preparou de antemão, destruindo tudo que o hacker construiu através de seus truques, forçando a pessoa a realmente jogar o jogo de forma correta para obter mais recursos. So I just deleted his entities. E finalmente, o urso com minas terrestres é convocado. Uh-oh. Uh-oh. Oh, no. What you get for cheating in Rust, buddy? Isso é o que eu chamo de uma lenda viva. Bom trabalho, Kamomo. Se você já pensou em trapacear no Rust, eu pensaria 2 vezes se fosse você. A não ser que você queira ser humilhado por esse administrador incrível. Legal, ele zoou os caras ainda. Tá certo. Basically Retired. Ser um pequeno streamer tentando entrar nas grandes ligas pode ser bem difícil. Mas é ainda mais difícil quando você é tragicamente sem graça. Como o streamer da Warzone, Basically Retired, foi. Ellie, why are you trying to be a girl? What? Ele tá com uma parada aparecendo Streamando ali, principalmente no Facebook, esse jogador gostava de zombar ofensivamente dos outros jogadores para apenas alguns inscritos, ao que parece. No entanto, ele era um bom jogador e foi capaz de competir em vários torneios pequenos. Mas parece que em março de 2022, Basically Retired participou de um torneio de $1000 de Warzone. E foi quando alguns espectadores começaram a suspeitar de sua gameplay. Caraca. Surgiram algumas imagens de outros concorrentes que estavam assistindo Basically Retired de uma nova conta que ele criou, chamada Shadow Band. Sua mira se movia de maneira muito suspeita em seus alvos, e ele parecia ter um conhecimento quase psíquico da localização de seus oponentes. Uma olhada em alguns de seus vídeos anteriores revelou que ele transmitiu brevemente a sua configuração de desktop para o mundo inteiro ver. E observando um pouco mais de perto, as pessoas puderam ver um aplicativo que ele com certeza não deveria ter no computador, que se chama Cheat Engine. E como o próprio nome sugere, é usado principalmente para trapacear em jogos de computador, muitas vezes conseguindo escapar da tecnologia anti-trapaça das empresas de jogos. Caraca. Então é óbvio que todos assumiram que Basically Retired estava usando o Cheat Engine para evitar que o software antifraude do Warzone pudesse perceber qualquer hack de aimbot e ESP que ele pudesse estar usando para trapacear em seus jogos. Caraca. De qualquer forma, não foi muito bom pra ele. Depois disso, esse pequeno streamer começou a simplesmente deletar vários vídeos, removendo a maioria dos seus vídeos que ele postou antes do torneio. Por que será, né? Porque será que deu ruim? Será que foi um problema? Isso não parece nada suspeito. Depois de tudo isso, acho que esse cara devia mudar o seu nome de basicamente aposentado pra basicamente não posso jogar Warzone de jeito nenhum. Não posso jogar nunca mais. Shmooey. Guitar Hero é um dos jogos de ritmo musical. Joguei muito Guitar Hero, cara. Nossa, teve uma época que eu era viciadaço em Guitar Hero. Só que eu nunca realizei meu sonho de jogar na guitarrinha. Eu sempre joguei no controle. Musical mais populares do mundo inteiro, onde um jogador pega um controle em forma de guitarra e aperta os botões ao longo do traste, no tempo correto com as batidas que ele vê na tela. Desde que foi lançado pela primeira vez em 2005, ganhou uma gigantesca audiência de fãs incrivelmente talentosos, com algumas pessoas levando suas habilidades a extremos surreais. Cara, a música mais bizarra, eu acho que nunca consegui tocar ela direito, é aquela Through the Dragon Flames, sabe qual é? But I miss the moment when it goes upon your life. Essa música é o cão pra você acertar ela, meu irmão. Mas é foda a música. Puta, Herman Lee, você é foda. Nos níveis mais difíceis do jogo, ele pode atacar tocando músicas 2 ou 3 vezes mais rápido que a velocidade original. É isso mesmo, eu não acelerei esse vídeo. Carney Jared aqui está genuinamente fazendo isso em tempo real. Muito bizarro, cara. Incrível. Mas parece que nenhuma outra pessoa era tão incrível quanto Shmooey. Amplamente considerado o melhor jogador de Guitar Hero do mundo inteiro, Shmooey teve várias estreias mundiais por completar algumas das músicas mais difíceis, nas velocidades mais altas possíveis. Então, em dezembro de 2021, ele acabou enviando uma coisa que realmente surpreendeu toda a sua comunidade. Ele tocou a música Nine Patterns of Eternal Pain, sem perder uma única nota. Uma façanha que ninguém jamais havia conseguido antes. E acho que você pode ver o porquê. A princípio, a comunidade comemorou mais um sucesso de Shmooey.
Mas então, alguém percebeu algo muito estranho. Apesar da velocidade, alguns dos padrões de dedos de Shmooly estavam errados. Não havia maneira alguma dele estar apertando os botões corretos com as mãos posicionadas como estavam. E não era só isso, mas logo ao final do upload, uma sobreposição do Windows Media Player apareceu na parte inferior da tela. Ah, caralho. Então essa não foi uma gravação ao vivo de imagens não editadas, e sim uma gravação de tela de imagens potencialmente manipuladas. Atordoada, a comunidade olhou mais de perto e começou a perceber várias inconsistências em seu trabalho. Parecia que Shmooly havia emendado o vídeo dele com a pontuação perfeita em uma versão mais lenta dessa música que ele conseguiu acessar por meio de um programa de trapaças. Ele depois acelerou a filmagem na edição posterior. Em outras palavras, o vídeo era falso. Que a merda. comunidade confrontou o Shmooly e inicialmente ele negou todas as acusações. Mas de repente, ainda mais membros apresentaram problemas que encontraram em seus outros vídeos. E ele acabou cedendo, admitindo que 4 daqueles vídeos foram falsificados do mesmo jeito. Puta merda. No entanto, sua comunidade não parou por aí. Eles começaram a vasculhar cada um dos vídeos que Shmooly havia subido, comparando-os lado a lado com seus próprios vídeos. No fim das contas, na maioria das vezes, as gameplays de Shmooly estavam rodando um pouquinho mais lentas em comparação a outros vídeos. Quando ele aumentava a velocidade do vídeo, o trabalho não ficava na mesma velocidade que as músicas mais rápidas, levando a essa pequena discrepância que pode ser observada. Após uma análise mais profunda, a comunidade percebeu que todos os seus vídeos foram falsificados dessa maneira. No fim, foram mais de 100 vídeos ao todo, e várias estreias mundiais também. Em 14 de janeiro de 2021, Shmooly removeu todos os seus vídeos do canal e decidiu postar um pedido de desculpas, admitindo que, de fato, ele traiu todos os seus seguidores, subindo vídeos falsos em seu canal. Que merda. Most of the stuff I did was unauthentic. And I'm at fault for being a fraud. Para seu crédito, ele se ofereceu abertamente para reembolsar qualquer um que o apoiou, já que havia feito milhares de dólares assim. Mas no que diz respeito a desculpas, Shmooly parecia bem autêntico e digno, e a comunidade reagiu de forma bem positiva a toda essa confissão. Parece que Face Jarvis devia tomar isso como exemplo. Ah, esse moleque, cara. Desculpa. Se você não entendeu a piada, então vai correndo assistir a primeira parte da série. Boa, muito bom. Chief e Ronaldo. Ronaldo. Ser pego trapaceando como um jogador desconhecido online geralmente resulta apenas em banimento, mas ser pego trapaceando nas grandes ligas tem muito mais repercussões. Como 2 jogadores de Fortnite chamados Chief e Ronaldo descobriram em 2019. Após uma partida aberta das eliminatórias da Copa do Mundo, em que Chief ficou em segundo lugar e levou para casa $4 mil. Algumas imagens de Chief e vários outros competidores, incluindo Ronaldo, apareceram. Cara, é incrível como esses jogos pagam bem, cara. Caraca, $4 mil, 100 mil não, mas $1.000, $2 mil, eu já vi de $6 mil, cara. Acho que foi campeonato de LoL, tava pagando 6 mil. É muito dinheiro, meu irmão. Muito estranhos começaram a surgir. Apenas 3 jogadores semiprofissionais no evento escolheram pousar dentro do alcance de tiro de Chief. Mas ao invés de correr para uma arma próxima muito óbvia e atacar Chief, parece que eles ficaram preocupados com outras coisas estranhas e foram todos rapidamente eliminados por Chief. Isso, meus amigos, é conhecido como feeding, onde oponentes conspiram entre si para dar um deles os pontos por eliminar mais pessoas. A Epic Games revisou essa filmagem e descobriu que Chief e companhia eram 100% culpados de conluio. Caralho. Todos os jogadores envolvidos, incluindo Ronaldo, foram suspensos por 14 dias, como punição por conluio em várias partidas diferentes, e não foram elegíveis para receber nenhum tipo de prêmio. No entanto, naquela mesma temporada, os 2 jogadores trapaceiros conseguiram garantir seus lugares nas eliminatórias em dupla, ficando em terceiro lugar e arrecadando $6.500 em prêmios em dinheiro. Caramba. Vários jogadores de alto escalão argumentaram que sua punição deveria ter sido muito mais severa, e que eles com certeza não mereciam um lugar no torneio de premiação de 30 milhões. Concordo. No entanto, a Epic Caralho, 30 milhões, maluco, que isso? Games não reverteu sua decisão, o que acabou sendo uma coisa boa. Porque quando eles finalmente apareceram na tela grande, nas finais ao vivo, na frente de milhares de fãs muito furiosos de Fortnite, eles ouviram exatamente como a comunidade se sentia. Foram realmente muitas vaias. Caraca. E então, finalmente, quando Chief e Ronaldo foram eliminados da disputa, os aplausos foram ensurdecedores. Oh, and Zip is out of here. Caraca! Nada como um estádio cheio de pessoas comemorando o seu fracasso, só pra te lembrar que você estragou tudo.
Merda, hein? Caralho. Pra que roubar, né, cara, no jogo, né? Porra. Não joga, pô. Nikhil Kamath. Não joga. Trapacear em um jogo é ruim. Trapacear em um jogo de caridade é ainda pior. Mas trapacear em um jogo de caridade quando você é literalmente um bilionário é simplesmente imperdoável. No entanto, esse foi o resultado que Nick Kamath conseguiu obter em 2021. Ele fez parte da edição de celebridades do Checkmate Covid, um torneio de xadrez online beneficente envolvendo 5 vezes o campeão mundial de xadrez, Vishy Anand. Vishy estava jogando partidas simultâneas contra 5 jogadores durante a transmissão ao vivo para arrecadar dinheiro para a caridade. E Nikhil, um autoproclamado campeão do xadrez, foi um deles. No entanto, Nikhil embaraçosamente errou seu movimento de abertura. Oh, this is what happened. Samir, knight f3, e5. So it was on move 1. On move 1 is when it all went down. And knight e5, and this is not a gambit. This is do not try this at home. Mas esse foi o último erro que Nikhil cometeu no jogo. Menos de 10 minutos depois, Nikhil de alguma forma conseguiu virar o jogo e estava jogando como se fosse um profissional. These guys are playing so well. Even like Nikhil, Sajid is playing fantastic chess. Alguns movimentos depois, e os espectadores ficaram chocados quando Nikhil, aparentemente, forçou Vishy a resignar. Wow, and Vishy, what a gentleman! Did you see what he did? He would have flagged Nikhil in this position. Vishy OP in the chat. Mas enquanto Nikhil era presunçoso, Vishy parecia estoico. Depois de concluir todas as partidas e conversar com os jogadores depois, ele disse isso diplomaticamente. Hang on, guys. Today was not the chess of people who just know how the pieces move. Isso deixou a comunidade inteira pensando. Como é que um jogador que fez esse primeiro movimento totalmente horrível conseguiu zombar de um profissional no final das contas? As acusações começaram a aparecer e Nikhil acabou admitindo no seu Twitter no dia seguinte que ele na verdade trapaceou na partida, usando o mecanismo de xadrez para ajudá-lo a planejar seus movimentos. Caraca. A princípio, ele reconheceu sem entusiasmo e se desculpou pelo ocorrido, dizendo que achava que era apenas um jogo bobo para arrecadar dinheiro para a caridade. Que feio. Foi quando Vishy decidiu fazer a sua grande jogada. Ele retuitou a desculpa esfarrapada e acrescentou: "Foi uma experiência divertida defender a ética do jogo. Eu apenas segui todas as regras do jogo e esperava que todos fizessem o mesmo." Mas que contra-ataque incrível. Toma. Nikhil mais tarde se desculpou sinceramente por seu comportamento e a plataforma online chess.com baniu a sua conta. Ai. Checkmate. Checkmate. Aidan. Caraca. Se você joga Call of Duty... Cara, é muito estranho, cara. Tipo, você vê que a pessoa quer ganhar de qualquer forma, mano. Tá nem aí o que vai ter que fazer. Muito feio isso. Warzone. É provável que conhece Aidan. Com seus 2.800.000 seguidores no Twitch até hoje, esse cara é um dos jogadores profissionais mais bem pagos do Warzone. E o cara joga bem. E eu quero dizer, muito bem. Tão bem que muitas vezes ele foi acusado de usar hacks em seus jogos. Para seu crédito, Aidan foi banido do Fortnite apenas por quebrar as regras usando várias contas para contornar os tempos de espera do lobby. Uma tática chamada Smurfing, que a Epic Games realmente não gosta nem um pouco. Apesar disso, ele trola as acusações de hackers ironicamente e repetidamente, chamando a si mesmo de hacker, para acabar com os acusadores ainda mais. Mas de vez em quando a sua jogabilidade realmente parece muito suspeita. Como aqui, por exemplo, onde depois que ele morreu e verificou o seu mapa, a localização de cada jogador de repente apareceu para ele, misteriosamente. Holy wow. Wait, I just had a bug where I could see everyone on the map. Isso que eu chamo de uma péssima desculpa, mas enquanto alguns diziam que isso provava que ele era um hacker, realmente acabou sendo uma falha do jogo, que foi experimentada por várias pessoas diferentes. Então, tudo isso era perfeitamente explicável. Mas foi então que em 16 de março de 2021, ele fez um post no Twitter, dizendo que foi banido do Warzone no meio de um torneio. Isso coincidiu com um novo anúncio que o Warzone havia acabado de lançar uma atualização antifraude, que desencadeou uma onda de milhares de banimentos de seus usuários. Será mesmo que Aidan realmente estava trapaceando todo esse tempo e acabou de ser pego? Bom, alguns dias depois, ele lançou um vídeo abordando a proibição. E então, isso aqui aconteceu. I just don't really know what to do right now with myself. And I feel like I let everyone down. And I don't really know how I can make it up to you guys. I think I'm just gonna take some time away from YouTube and streaming and just try to focus on myself. And I want to tell you guys, man. Imagine I was hacking. You guys were some of you were so happy. Oh, I know. They were like,
I knew it. I'm just messing with you guys, man. I would never cheat. I would never cheat, baby. Come on, bro. Foi tudo armação. Ele apenas fingiu ser banido para chamar toda a atenção para ele. Tudo para fazer um grande anúncio de que ele se juntaria a uma nova organização de esportes eletrônicos. Caralho. Embora eu tenha certeza que isso apenas abalou ainda mais os seus inimigos, você não pode negar que foi uma jogada de primeira linha. Foi mesmo. Natasha. Agora não são apenas os homens que gostam de algumas trapaças no Warzone. As estatísticas A gente já tinha visto uma modelo antes, né? Agora mais uma. da jogadora australiana chamada Natasha a colocam no top 0,1% dos jogadores vencedores em Warzone. Ela costumava jogar CSGO de forma competitiva, e em seguida passou a fazer streaming de Warzone. Mas apesar de todas as suas realizações, explicando por que ela é tão boa, ela é acusada de trapacear regularmente. E a partir de algumas filmagens como essa, realmente não é difícil ver o porquê. Girar 180 graus e travar direto no seu alvo, sem que sua mira sequer dê uma tremida, é realmente muito suspeito. E aqui temos mais um exemplo, onde a sua mira salta repentinamente de um alvo para o outro, com uma precisão absurda, que não parece com uma gameplay natural. Agora, isso pode ser apenas uma combinação de reflexos incríveis, controles super sensíveis e uma visão de águia. Ou talvez pode ser apenas um aimbot em ação. A essa altura é difícil dizer, mas o que você acha? Diz aí nos comentários abaixo. Caveira Games. Em julho de 2019, um jogador brasileiro e streamer ao vivo do YouTube, conhecido como Caveira Games, decidiu enviar um speedrun de um jogo de... Nossa, é Yu-Gi-Oh, mano. Ah, vai dizer que o cara roubou? Não, não é possível que o cara roubou jogando Yu-Gi-Oh! De Play 2 ainda. Cartas digitalizado de 1999, chamado Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Não acredito. O speedrunning é onde os jogadores tentam completar um jogo, no menor tempo fisicamente possível. E parece que o vídeo do Caveira Games de 3 horas, 10 minutos e 38 segundos o colocaria em terceiro na tabela de classificação de speedrun. Mais um detalhe é que Caveira afirmou que essa foi a sua primeira vez fazendo um speedrun desse jogo. Será que foi uma sorte insana de principiante? Não, nem um pouco. Veja bem, cada uma dessas cartas que o jogador ganha após um duelo nesse jogo tem um ID de carta anexado a ela. Quanto melhor as cartas que você conseguir, mais chances de você ganhar e progredir rapidamente no jogo você vai ter. Mas no vídeo de Caveira, o número de identificação das cartas que ele tinha simplesmente não correspondiam. Por exemplo, depois de um duelo, ele puxou a carta Beast Fangs com um ID de cartão de 129. Mas na verdade, o número 129 pertence a uma carta chamada Nemúrico. No entanto, o exemplo mais óbvio aconteceu na carta Dragon Treasure, que por algum motivo misterioso tinha vários números sobrepostos na identificação. No fim das contas, parece que Caveira decidiu enganar a comunidade errada de nerds. Para provar inegavelmente que Caveira havia fingido a jogada, eles criaram uma planilha das cartas que ele deveria ter sacado, de acordo com os tempos e as decisões tomadas em cada um de seus duelos. Caraca, o pessoal é brabo, hein? O jogo gera sorteios aleatórios de cartas por meio dessas ações. Então, foi fácil mapear quais cartas ele deveria ter obtido com base nessas informações. No entanto, as cartas que Caveira estava ganhando não pareciam estar corretas com a estimativa. Então, no fim, todo o vídeo deve ter sido falsificado usando um software de manipulação do jogo. O vídeo acabou sendo rejeitado e Caveira foi amplamente criticado online. Merda, hein? Mas é claro que Caveira não parou por aí. O idiota decidiu enviar outro speedrun para as tabelas de classificação. O idiota. E dessa vez, o resultado foi 5 minutos mais rápido do que o anterior, e todos os IDs das cartas combinavam perfeitamente. Isso deveria tê-lo colocado em segundo lugar. Mas o idiota não pareceu perceber o calibre dos nerds com quem estava lidando. Porque eles sabiam exatamente quais cartas ele deveria ter recebido depois de cada um de seus duelos, e nenhuma delas combinava corretamente. E foi então que ele acabou acidentalmente martelando o último prego em seu próprio caixão, mostrando ao público seus arquivos de jogo. Esse movimento catastroficamente imbecil revelou que ele baixou não apenas um, e sim 2 aplicativos de software de trapaça, um deles chamado Game Shark e outro com o nome Codebreaker, apenas 2 dias antes da sua primeira execução. Desde então, ele excluiu seu canal principal, e apesar de continuar postando vídeos em alguns canais muito menores, ele finalmente parou de tentar enganar a comunidade de speedrunning. Parece que a única pessoa que esse cara realmente enganou foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Você fez as Caraca, contas, que cara idiota, mas os planos mudaram? Não deixe o imprevisto te travar. Se vai roubar, não joga, porra. Hacking Fredward.
A única coisa pior do que trapacear em um jogo online, como Warzone, por exemplo, é trapacear abertamente ao vivo. Uma coisa que o apropriadamente chamado Hacking Fredward faz regularmente. Streamando Warzone no Facebook, esse pequeno streamer insignificante admite usar software de trapaça como Engine Owning, ou seja, ele deve usar todo tipo de hack, tipo aimbot e wall hacks, enquanto arruina o jogo de outras pessoas. Caralho. Mas em janeiro de 2022, o Warzone atualizou seu software anti-hacks, e o mundo pôde ver o quão ruim Fredward realmente era, quando não conseguia se esconder atrás de seus hacks covardes. It might just be the gun. Look, there's no way, bro. How does it take that many bullets to kill somebody? Eu conto pra você o que aconteceu. A atualização anti-fraude Ricochet incluiu uma pequena precaução chamada Damage Shield. Isso sinaliza jogadores com uma precisão incrivelmente alta, como aqueles que usam aimbots para obter tiros na cabeça automaticamente. Então, a maioria das balas do trapaceiro não são registradas pelos servidores, ou apenas causam um dano muito mais reduzido, fazendo parecer que as balas estão ricocheteando em seu alvo. Ou seja, os trapaceiros vão precisar de muito mais esforço para matar do que o normal. E parece que Fredward não ficou feliz com isso. Look at that, bro. How? Mas isso não foi tudo. O aimbot que Fredward estava usando acabou quebrando completamente, e ele ficou incapaz de mirar em qualquer coisa, tornando-se um alvo fácil. The aimbot just fucking broke again, man. Acho que ele devia tentar aprender a jogar de verdade. Bom, é melhor ele parar de jogar. Não demorou muito para ele admitir a derrota, saindo do jogo para reclamar de sua empresa de software trapaceira. Mas espera aí, Warzone é classificado como adequado apenas para jogadores com 18 anos ou mais, não é mesmo? Nesse caso, parece que eu vou ter que denunciar esse bebezão. Rush 360. À medida que o streaming está se tornando cada vez mais popular, também está ficando muito mais difícil se destacar. E é principalmente por isso que as pessoas recorrem ao uso de truques ocultos em seus streams, para enganar as pessoas e fazê-las pensar que são muito bons. No entanto, o streamer Rush 360 decidiu adotar uma abordagem diferente. Cansado do número de trapaceiros arruinando o Warzone por aí, ele enviou um vídeo para o YouTube, literalmente chamado "Se você não consegue derrotá-los, junte-se a eles". E ele foi com tudo nos hacks. O Aim Lock ajudava ele a acertar os seus alvos, enquanto o All Hacks mostrava todos os seus oponentes. Ele não tinha vergonha. O youtuber e jogador de Warzone, Bad Boy Beeman, acabou chamando a atenção para esse comportamento atroz, e Rush 360 rapidamente excluiu o vídeo logo depois. Mas ele não parou por aí. Ainda desesperado para entrar no mundo do streaming, Rush 360 adotou o TikTok e demonstrou como o software de trapaça como Engine Owning funcionava. Ele obviamente disse que tudo isso era apenas para fins educacionais. TikTok, this is for educational purposes only, okay? So don't take this off! I'm trying to show something. What's the difference between silent aim and not silent aim? So if I go to here and I click, obviously I got silent aim on. I'm gonna show you the difference between silent aim and regular aimbot. Ele disse que queria que mais jogadores estivessem cientes de como eram os diferentes hacks, mas o único problema é que ele estava explicando tudo em um jogo ao vivo, potencialmente mexendo com as estatísticas de outras pessoas, apenas para provar o seu ponto. Embora pareça ter sido feito com boas intenções, ainda assim era uma trapaça, e a Activision derrubou o martelo de banimento ao vivo em sua transmissão. No. Game over. I just got banned too. Pelo menos ele conseguiu as visualizações que ele queria. Mas a Activision não parou por aqui. I've been cheating for a little bit. It's been fun. I've been posting TikToks and all that stuff, but every one of my accounts are banned. Every single one, without even me playing it. Esse foi um banimento de hardware, o que significa que Rush 360 precisaria comprar um novo computador novinho em folha se quisesse jogar Call of Duty mais uma vez. Eu espero que tenha valido a pena. FaZe Cali. Se fu. Todas as vezes que eu faço um vídeo sobre golpistas ou trapaceiros, pelo menos um membro da equipe de esportes profissional FaZe Clan parece aparecer. Mas enquanto o seu clã parece ser bem notório, FaZe Cali está em uma liga própria. Ela se juntou ao clã em junho de 2021, e as grandes habilidades que ela possui no Call of Duty Warzone a tornaram uma oponente online realmente formidável. Mas depois de apenas alguns dias depois de ser contratada, ela foi criticada por um de seus vídeos de gameplay que ela postou no TikTok. Again, they're... I don't know, maybe because I was on top, like, they didn't, like, hit me. Like, I didn't die instantly. No, he's, like, looking at me behind walls right now. Você viu? Então, um youtuber chamado Mistatino acabou apontando que uma caixa vermelha estranha apareceu na parede ao fundo. E se você assistiu às partes 1 e 2 dessa série,
vai saber que as caixas vermelhas geralmente indicam que um jogador está usando algum tipo de wall hack. Um hack que permite identificar oponentes através das paredes. E a comunidade rapidamente se virou contra Kalei, denunciando ela por trapaça. E ela acabou sendo banida do TikTok. Mas esse não era o momento peguei você que todos esperavam. I can see the red box. It disappears, but look at that. I can still see the red box. Em um stream posterior, Kalei explicou alegremente que estava marcando caixas de carregamento inimigas para seus companheiros de equipe, usando o Spotter Perk. Quando marcado pelo Spotter, o contorno da caixa muda de vermelho para um laranja, para mostrar que está marcado para o resto da equipe, e é visível para observadores através das paredes. Can you see? I can see it. The reason it turns orange is because you marked it. I know, yeah. I marked it for my team. Gotta clarify for the... Gotta clarify it for TikTok. Ela habilmente ensinou uma lição para esses trolls, e provou exatamente porque ela é uma das melhores jogadoras desse ranking. Ela realmente sabe o que está fazendo. Legal. Talvez haja esperança para o... Então ela não tava roubando, pô. FaZe Clan, afinal. E só pra colocar a cereja em cima desse bolo, acusadores como Mistatino tiveram que se esforçar pra fazer vídeos de desculpas por sua própria ignorância da mecânica do jogo. Bom, isso só mostra que quando você mira em jogadores de alto escalão, é melhor você não errar. E aí, qual desses trapaceiros você achou o pior? Porra do xadrez, mano. Cara, roubar em xadrez, mano. Usar coisa pra você Não joga, porra. Então... Caraca, bora pra mais um aqui. Esse aqui é a parte 4, tá? Gamers que foram pegos trapaceando parte 4. Vamos lá. Se existe um jogo de videogame por aí, não importa o quão pequeno ou desconhecido ele seja, você pode apostar que alguém encontrou uma forma de trapacear. Embora essa seja uma praga que assola principalmente os grandes jogos multiplayer online, o uso de cheats se tornou uma forma fácil de ganhar audiência nas plataformas de streaming. Tudo o que você tem que fazer é descobrir qual é o melhor hack para o jogo que você pretende jogar, fingir que você tem habilidades divinas e esperar que os espectadores comecem a se juntar aos montes para assistir. Mas se você cometer um erro, certamente vai ser exposto para o mundo inteiro ver. E a internet não perdoa os trapaceiros. Com isso em mente, vamos dar uma olhada em mais jogadores e streamers que foram vergonhosamente expostos por suas trapaças. Bem legal esse canal. Perplex. Call of Duty é uma das franquias de jogos mais vendidas em todo o mundo, mas também é lar de centenas de milhares de trapaceiros que infestam os servidores todos os dias. Bom, então seria de se esperar que todos esses cheaters fossem um bando de pré-adolescentes patéticos, desesperados para se enturmarem com os melhores jogadores. Não, né? Mas de maneira controversa, alguns dos jogadores trapaceiros são os melhores jogadores, como provou Perplex em abril de 2022. Com a segunda posição no ranking de melhores jogadores de Call of Duty Vanguard, Perplex estava transmitindo o seu jogo na Twitch, quando de repente isso aconteceu. And game I'm shutting that kid, cutie. Yo, Carter. You Bennett now. Crashing. Você conseguiu ver? Vamos voltar um pouquinho. Mas não pisca, senão você pode perder. Ali, aquelas caixinhas vermelhas e reveladoras. Eu sinto muito, amigo. Mas esse glitch revelou que você, com certeza, está usando um wall hack. Wall hacks, ou Extrasensory Perception Cheats, permitem que os jogadores localizem seus oponentes através de obstáculos, como o terreno ou as paredes, dando a eles uma vantagem imensamente injusta. Agora, dá pra esperar esse tipo de hack básico de um jogador inexperiente de 10 anos de idade. Mas do segundo melhor jogador de Vanguard? Em uma tentativa desesperada de se salvar, Perplex se desculpou rapidamente com a comunidade e alegou que ele tinha baixado recentemente um cheat para adicionar uma skin camuflada em sua arma. Mas ainda assim, o mundo inteiro acabou vendo ele usando ativamente um wall hack. Quer dizer, nós não somos estúpidos. E eu posso repetir esse clipe quantas vezes forem necessárias. Aquilo é um wall hack, com ou sem skins. Ele até incluiu em seu pedido de desculpas uma imagem mostrando a data de download do cheat, para provar que ele não estava trapaceando há muito tempo. Mas os seus espectadores não estavam engolindo essa história. Ele rapidamente foi banido de Call of Duty e da Twitch também. E numa atitude semelhante a diversos outros cheaters que foram desmascarados, ele deletou suas contas nas redes sociais. Bom, ele pode ter sido pego, mas isso me faz perguntar. Se o número 2 em Vanguard estava trapaceando, o que será que fazia o número 1? É verdade. Caralho, número 2, mano. Mr. Pixel. A única coisa mais satisfatória do que ver um trapaceiro sendo exposto é ver o próprio trapaceiro se expondo por engano.
Para provar meu ponto, vamos dar uma olhada no streamer francês chamado Mr. Pixel, transmitindo seu jogo na Twitch e no Facebook para mais do que 12 mil seguidores. Ele começou a ser acusado em 2020 por algumas gameplays bem suspeitas de Call of Duty. Foram encontradas diversas contas atribuídas a ele, algumas com uma média de kill e death de apenas 2.6, enquanto outras tinham uma média de 25. Isso não fazia qualquer sentido. Então, durante uma stream de 2020, onde ele mostrava para seus seguidores uma imagem do seu setup completo, onde seus seguidores pediu de maneira astuta que ele apertasse o botão Insert. Ele fez isso, mas nada aconteceu. Mas assim que ele voltou para sua câmera regular de streaming, o seguidor pediu que ele também apertasse mais um botão. E então foi isso que aconteceu. Opa! Car- Apareceu algo ali, rapaz. Caramba, isso foi muito esperto. O seguidor o enganou para que ele apertasse um atalho em seu teclado, que mostrava qualquer programa oculto que ele estivesse usando. E bem ali, por uma fração de segundo, nosso velho e conhecido Engine Owning apareceu em sua tela. Engine Owning é um serviço pago de trapaças, que oferece diversos hacks desonestos, como wallhacks e aimbots. E não foi nenhuma surpresa. Porra, o cara foi malandro, hein? O cara que tava falando ali com ele. Porra. Que o aimbot estivesse ativo na máquina de Mr. Pixel. De repente, a taxa de kill e death de 25 começou a fazer muito mais sentido. Ele tentou disfarçar e explicou que tudo aquilo não passava de um glitch. Apesar dessa ser a pior desculpa desde Clara, Mr. Pixel continua fazendo streams na Twitch sobre Essa doidinha aí é muito engraçado, cara. seu novo pseudônimo, Tonton Pixel. Mas não importa quantas vezes você mude o seu nome, camarada. Isso nunca vai mudar o fato de que você foi pego trapaceando. Kenji. Quer saber qual é a única coisa melhor do que assistir a um streamer com ambição de participar das grandes ligas, expondo seus próprios cheats ao vivo? Ver um semi-profissional fazendo a mesma coisa. Lá em março de 2020, Kenji, um jogador competitivo de Call of Duty Vanguard, foi acusado de trapacear em um jogo de 2 contra 2. Ele aparentemente estava usando wallhacks para localizar seus oponentes, dando a ele uma grande vantagem injusta. Não demorou para Kenji tentar limpar o seu nome de todas as alegações. Então, ele montou uma câmera que mostrava seu monitor, para provar ao mundo que suas habilidades de localização divinas eram totalmente naturais. Mas E o segundo monitor ali? Durante a competição Checkmate Gaming em 2022, seu tiro saiu pela culatra. Você consegue ver aquelas caixas amarelas na tela, marcando as localizações dos oponentes? Aqueles são wallhacks com toda certeza. Fala sério, o idiota se filmou usando hacks, enquanto estava tentando provar que não estava usando hacks. A clara falta de neurônios nesse caso é simplesmente espetacular. Kenji claramente se esqueceu de que o mundo inteiro podia vê-lo, e voltou na hora para seu antigo hábito de usar wallhacks, para parecer que ele era muito bom. Na hora, ele foi expulso do Checkmate Gaming, e logo excluiu suas contas de streaming, assim como todas as redes sociais. Bom, pelo menos isso ele se lembrou de desligar. Felizmente, você não tem que usar nenhum cheat para apertar os botões de curtir e se inscrever aqui embaixo. Assim você vai ficar sabendo quando eu postar ainda mais vídeos dessa série. E aí, tudo pronto? Maravilha! Agora de volta ao nosso próximo trapaceiro. Davskar. Lá em julho de 2021, a Twitch Rivals começou, colocando streamers europeus uns contra os outros em partidas de Call of Duty Warzone, para concorrer a um prêmio de $75 mil. Mas assim que os jogos começaram, os espectadores repararam em algo estranho acontecendo. Cara, é muita grana, meu irmão. $75 mil, $100 mil. $5 mil. Mas assim que os jogos começaram, os espectadores repararam em algo estranho acontecendo com um jogador da República Tcheca, conhecido como Davskar. Pojď ke mně. Jsou od tebe 20 metrů, nebo 50. Jo, za mnou. Jo, viděl jsem. Poběž. Knock. Tady. Knock. Mám málo. Dozad. Ještě dozad tam. Knock. Repare como Davskar consegue manter a sua mira travada perfeitamente na cabeça de seus oponentes, mesmo quando ele está escondido atrás de objetos sólidos. Isso não deveria acontecer. Isso sem mencionar todos os headshots precisos que ele usou para eliminar outro time inteiro. Em uma tentativa de se provar inocente, Davskar virou sua câmera para mostrar as suas mãos e seu monitor. E parece que ele usou essa oportunidade para desligar qualquer hack que ele estivesse usando. Mas isso ficou bem evidente muito rápido. Começou a se dar mal.
Můžu zkusit summit, kámo, nebo ne, to tam někdo bude. De repente, incapaz de mirar atrás das paredes, ele foi eliminado praticamente no mesmo instante. Que vexame! Mas a comunidade ainda não estava satisfeita. Eles começaram a procurar e descobriram que Davaskar tinha múltiplas contas. E a que ele estava usando para competir no torneio tinha uma taxa de headshots absolutamente insana, de 66%. Em comparação, os jogadores mais bem ranqueados em todo o Warzone tinham em torno de 20%. E como se já não estivesse claro que ele estava usando aimbot, agora certamente estava. Depois de os moderadores reverem as gravações, Davaskar foi rapidamente expulso do torneio e banido da Twitch, mas apenas por uma semana. Ele continua streamando hoje em dia, mas ele mudou seu foco para jogos diferentes de Call of Duty. Acho que ele só estava realmente mirando naquele prêmio de $75 mil. Ah, provável. It's Timmy. Provável. Você já ouviu falar de smurfing? Esse é o nome dado à prática de alguns jogadores bem ranqueados que criam contas novas para jogar em lobbies de ranking mais baixa, no modo competitivo. Assim, os Smurfs conseguem dominar as partidas ranqueadas, o que faz eles parecerem bons streamers, inflando seus egos frágeis, ao mesmo tempo em que atrapalham a diversão de outros jogadores. Infelizmente, o smurfing é um grande problema na maioria dos jogos multiplayer online, e jogadores profissionais como It's Timmy não estão ajudando. O streamer de destaque é bem conhecido por seus altos rankings em diversos jogos multiplayer de tiro em primeira pessoa. Mas parece que ele levou suas habilidades brilhantes um pouco longe demais, quando ele tentou completar uma maratona de stream em sua conta Smurf de Valorant, em que ele tentava trilhar o seu caminho do mais baixo até o alto rank no menor tempo possível. Mas em novembro de 2021, o Valorant começou a levar a prática de Smurfing muito mais a sério, e Timmy acabou descobrindo isso no meio de sua stream. Foi banido ao vivo? 10 seconds left. 3, 2... Foi banido. What? Hello? Olha... Olha a cara de puta que pariu, me ferrei. What? Hello? Hello? Kid. Hello? Aham. E aí, meu filho? Foi pego. Ele então explicou que entrou em contato com os desenvolvedores da Riot Games, que confirmaram que ele havia sido banido por smurfing. Mas seu agente afirma que ele não deveria ser banido até depois de sua maratona ter acabado, porque esse tipo de gameplay configura uma zona cinzenta das regras. Uma hora depois, sua conta estava de volta e ele começou a jogar mais uma vez. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi direito, dona Riot. A prática de smurfing é ilegal, a menos que você seja um grande streamer que tem milhares de seguidores, e nesse caso você pode fazer o que quiser? Eu não sou muito fã dessa lógica, nem um pouco. Mas e você? O que acha disso? Conta pra gente aí nos comentários abaixo. Eu acho completamente errado. Se ele fez merda, tinha que ser banido mesmo. Não sei se vocês acham aí. Vocês acham que ele devia ter sido banido também? Eu acho que ele devia ter sido banido do jogo da Twitch também. Acha? Ó, palhaçada. O bom administrador ataca novamente. Opa, o do urso. Se você assistiu aos outros vídeos dessa série, é provável que você já saiba de quem estou falando. É isso mesmo. Nossa estrela é, mais uma vez, Kamomo, o administrador de Rust, conhecido pelas formas hilárias com que ele lida com os cheaters, que tentam bagunçar o seu servidor. No ano de 2021, Kamomo flagrou um trapaceiro que parecia estar usando todos os cheats conhecidos, incluindo um hack ESP. Dentro de espaços fechados, ele ficava girando de maneira estranha, claramente tentando localizar os outros players, através das paredes de sua base. Por sorte, Kamomo tinha o item certo para ensinar uma preciosa lição a esse cara, uma mina terrestre. Eu disse uma, eu quis dizer duas. How are you playing a server and there's a landmine behind you and you don't question it? Like... Mas às vezes, nem duas minas terrestres são o bastante para ensinar uma lição ao trapaceiro. Então, Kamomo decidiu estender um tapete de boas-vindas para esse carinha, bem do lado de fora de sua base ilegal. E ele fez isso usando mais minas terrestres. That look down. Honestamente, eu podia passar o dia inteiro vendo Kamomo lidar com esse bando de paspalhos. Se você ainda não é inscrito dele, procure pelos canais do YouTube e da Twitch. Ah, vou procurar Kamomo underline dele. Ah, e nunca tente trapacear no Rust, é claro. Kamomo. Sofia Slaze Ramirez.
Existem diversas maneiras discretas que os gamers podem trapacear nos jogos multiplayer online, que não envolvem diretamente o uso de hacks, mas eles são considerados desonestos do mesmo jeito. E a jogadora profissional de Valorant, Sofia Slays Ramirez, descobriu isso em setembro de 2021, jogando com um time profissional Polaris. A conta de Slays foi subitamente suspensa durante um evento chamado Valorant Champions Tour Game Changers North America Series 3. Nossa, hein? E ela foi banida de todos os eventos oficiais por 3 meses. A desenvolvedora de Valorant, Riot Games, a acusou de boosting, também conhecido como bussing, que é quando um jogador se associa a outros players, sabendo que eles usam cheats para se aproveitar das excessivas vantagens, ao mesmo tempo em que melhora suas marcas pessoais. Mas Slays não gostou nem um pouco dessas acusações, e foi correndo para as redes sociais para desabafar. Ela insistiu que não sabia que estava jogando com players usando cheats, e que o departamento de regulação da Riot Games fez dela um alvo injustamente. Em resposta a isso, a Riot Games resolveu entrar com artilharia pesada, e forneceu um relatório que dissecava sua conta até os mínimos detalhes. Acontece que no Valorant, se alguém é pego usando cheat, a partida é automaticamente encerrada, com uma grande tela vermelha surgindo, avisando que foram detectados players trapaceando. É impossível alguém não ver isso. No relatório, a Riot revelou que em 20 de setembro de 2021, Slays se juntou a um cheater ativo em 10 partidas, tendo vencido 8 delas. O trapaceiro foi banido pelo cheat na segunda partida. Caraca. Então todos os players, incluindo Slays, viram a tela vermelha de notificação. Então Slays e o trapaceiro entraram em contas diferentes e jogaram as 8 partidas restantes. Além disso, nos 28 dias anteriores, eles notaram que Slays tinha se juntado consistentemente com o mesmo cheater, mesmo depois de receber a tela vermelha. E então, para colocar o último prego em seu caixão, eles revelaram que 77% das partidas competitivas que Slays conseguiu ranquear, ela estava jogando em dupla com um cheater ativo, e que 60% das partidas competitivas dela foram jogadas em dupla com um cheater ativo. Nossa. Depois de ser totalmente exposta, a equipe Polaris a expulsou do time, e ela abandonou todos os seus streamings e redes sociais, e se manteve em silêncio. Mas então, depois de 3 meses, ela voltou para a Twitch e o Twitter também, se desculpando por seu comportamento tóxico e prometendo melhorar. Mas o que você acha? Ela merece uma segunda chance? Não. Diz aí nos comentários a sua opinião. Não. Roubou. Cody Miller. Para nosso próximo caso, estamos trazendo de volta os velhos livros de história e voltando bastante no tempo, para agosto de 2005. Nessa época, o speedrunning, a modalidade onde uma fase ou um jogo inteiro tem que ser concluído no menor tempo possível, estava apenas começando. E foi nessa época também que um speedrunner conhecido como Cody Miller alegou ter completado o jogo Halo 2 na maior dificuldade possível, lendário, em apenas 3 horas e 17 minutos, sem morrer. Considerando o quão recente na história era a tendência do speedrunning, esse feito era bem impressionante, e fez com que ele ganhasse um lugar no livro Guinness dos Recordes Mundiais em 2007, Caraca. além de uma grande fama dentro da comunidade dos speedrunners. Tanto é que em 2011, ele foi convidado para um evento Awesome Games Done Quick, para demonstrar suas incríveis habilidades de speedrunning em uma transmissão ao vivo. E foi então que sua farsa começou a ruir. Apesar de supostamente ter batido o recorde, Cody se perdia constantemente no jogo, não usava as teclas táticas e acabou tendo que diminuir a dificuldade do jogo. O pessoal já começa, né? Ué, tem algo errado. Oh, boo, I hope people aren't disappointed. Ah, e não foi só uma vez, foram 2. Halo. Então. No fim das contas, ele demorou 4 horas para terminar a partida, na dificuldade normal. Então, na primeira já dava pra ver que tinha algo errado, né? Mais do que o dobro do tempo esperado para um speedrun desse nível de dificuldade. Isso foi, honestamente falando, vergonhoso de se ver. Cody foi amplamente acusado de falsificar o seu tempo original de 3 horas e 17 minutos, juntando pedaços de várias partidas, o que o fazia parecer muito melhor no jogo do que ele realmente era, mesmo que Cody nunca tenha refutado as alegações feitas contra ele. Logo, o seu recorde foi riscado, sem qualquer cerimônia, do quadro oficial de speedrunners. Acho que podemos afirmar que ele era um Master Cheat, e não Master Chief. Connor Ace. Muito bom. Eu acho que já deu pra perceber que ser convidado pra fazer um speedrun ao vivo durante o evento de games Done Quick
É algo muito importante dentro da comunidade de speedrunning. Mas Code não foi o único que achou que poderia manter a sua farsa para sempre. Em 2019, Connor Ace enviou uma partida do jogo Cluster Truck com tempo recorde para o evento Summer Games Done Quick de 2019. Isso acabou tirando Ronin Pawn, outro speedrunner de Cluster Truck, do evento. No entanto, durante a sua apresentação ao vivo no evento, o tempo de Connor ficou cerca de 1 minuto acima do estimado. Pode não parecer tanto, mas para o mundo do speedrun, é muito. Mais do que isso, Ronin Pawn reparou que apesar de alegar ser o dono do recorde mundial, Connor não havia feito a aplicação para o quadro oficial de líderes de speedrun, como ele tinha feito com todos os seus recordes anteriores. Finalmente, ele conseguiu rastrear uma partida não listada de Connor, que correspondia ao tempo de partida submetida, como sendo a quebra do recorde mundial, e que foi postada durante o período de 1 semana para a inscrição no evento. Mas acontece que no jogo Cluster Truck existe um pequeno glitch em um ícone que aparece no meio da tela. Ele gira a uma velocidade constante o tempo todo, e não é afetado de forma alguma por lag, então ele deveria rolar constantemente durante a partida. Mas Ronin Pawn descobriu, enquanto analisava em detalhes o vídeo de Connor, que o ícone saía de sincronia diversas vezes durante a partida, e não havia qualquer explicação lógica para isso. Então ficou óbvio que Connor havia colocado múltiplas partes de diversas partidas juntas, e Ronin Pawn alegou que a partida falsa havia sido submetida para o SGDQ. Connor contestou publicamente essas alegações, afirmando que sim, aquela partida tinha diversos cortes, mas que ele não havia submetido aquele vídeo para a SGDQ. Mas em uma conversa vazada com outros membros da comunidade, no entanto, ele confirmou que aquele era de fato o vídeo que ele havia enviado. Para poder esclarecer as coisas, a comunidade de speedrunning pediu para que ele listasse publicamente a partida que ele havia submetido para o SGDQ, mas ele nunca atendeu ao pedido. Com a polêmica instalada, todos os recordes anteriores de Connor foram rejeitados e removidos do quadro de líderes de speedrun de Cluster Truck, e ele acabou se aposentando da comunidade de speedrunning de Cluster Truck por completo. Se aposentou de forma forçada, né? Ai ai, como tem gente que faz qualquer coisa para chamar a atenção. Não é? Não é? America. America. Já não restam dúvidas, Call of Duty tem sérios problemas com cheaters, e em agosto de 2021, a Activision resolveu que ia descer o martelo do ban, expulsando cerca de 500 mil de trapaceiros de seus servidores. Se eles tivessem sido um pouquinho mais rápidos, eles teriam pego o streamer America bem no alvo. E em janeiro do mesmo ano, o jogador participou do torneio oficial Twitch Rivals, embolsando um generoso prêmio de $11 mil, depois de terminar na segunda colocação e levar o título de MVP. Mas a sua ascensão não durou muito tempo, já que poucos meses depois, em maio, uma thread no Twitter do recordista mundial de Warzone, Sims, apontou diversos clipes bem suspeitos da gameplay de America. I need to... Bro, this guy does not see me A-side and starts pre-firing. He looks to the right a little bit for no reason, pre-fires, and then I peek. Antecipar o tiro e se preparar para um oponente que ele sabia claramente que estava chegando. Parece que America tinha algum tipo de wallhack ligado e conseguia mirar em seus inimigos através de objetos sólidos. Don't tell me he's actually there. He actually did. He really did frame him. He followed him to the wall. No way! He really did! Isso que eu chamo de sorte. Isso, ou então ele realmente recuou para acertar um jogador, que ele só poderia saber que estava chegando se estivesse usando wallhacks para espionar a sua localização. Agora, os jogadores mais bem ranqueados normalmente usam equipamentos de áudio de primeira qualidade e podem, às vezes, ouvir até o menor ruído de passos para antecipar a localização de seus oponentes. Mas America não estava nem perto de chegar a esse nível de jogador. Para combater essas alegações, durante uma transmissão ao vivo, ele permitiu que alguém acessasse remotamente seu computador via TeamViewer, numa tentativa de provar que ele não tinha nada a esconder. Mas como você está prestes a ver, essa foi a jogada mais idiota que ele poderia ter feito, porque esse investigador resolveu dar uma olhadinha em seus e-mails. É isso mesmo, esses são e-mails de America para uma empresa chamada Gator Cheats, onde ele está ativamente tentando comprar cheats de Call of Duty. Isso não parece nada bom. A princípio, ele alegou que estava apenas pedindo informações, mas que não havia efetivamente feito a compra. No entanto, se eu conseguir pausar o vídeo bem aqui, consegue ver aquilo? Sim, a busca mostra um e-mail com o assunto "Sua conta em Rival Cheats foi criada com sucesso". E a Rival Cheats com certeza vende hacks para o Call of Duty. Parece que as coisas não podiam piorar. Mas no final das contas, ele nunca sofreu uma consequência real. Suas transmissões na Twitch foram removidas do ar brevemente. Mas America alegou que foi por comentários de ódio sem moderação, e não por trapaça. Então, ele ainda está por aí, vagando nos servidores do COD. O que é um erro, ele deveria ter sido banido também, igual outros jogadores que a gente já viu, né?
Adivinha só, agora ele é um pro player do clã Atlanta FaZe. Claro que tinha que ser um clã FaZe. Por que será que isso não me surpreende? E se você não tem ideia de por que eu não sou um grande fã da FaZe, vá dar uma olhada na primeira parte dessa série, ou no meu vídeo sobre influencers que foram pegos enganando pessoas, e você vai entender. The Real Geo. Quando um jogador de Call of Duty chamado Fonizien, acho que é assim que se fala, transmitia uma partida em novembro de 2021, ela reparou em um jogador cuja gameplay não fazia sentido. They weren't even looking at me and I died. This guy's cheating. As balas não funcionam assim em Call of Duty, a menos que você tenha um determinado hack que permite acertar seus inimigos sem ter que mirar neles. Fonizien reportou o jogador, chamado The Real Geo, e começou a assistir a transmissão para confirmar suas suspeitas. Essa habilidade de mira parece ser boa demais para ser de verdade, mas ela não era a única a chamar ele de trapaceiro. Mas alguém em seu chat estava acusando ele especificamente de estar usando o cheat Magnetic Bullets, que é uma opção encontrada no Engine Owning. Aquele mesmo, nosso velho conhecido. Mas The Real Geo alegou que ele nem sabia o que era Engine Owning. Sim, eu disse alegou, mas olha só isso. Engine Owning. Ei, peraí, não tenha tanta pressa, amigo. Vamos dar uma olhadinha em todos esses links da Engine Owning, que estão marcados em roxo no seu navegador, porque parece que você já visitou esse site. E vamos prestar atenção especialmente em todas aquelas partes importantes em roxo na opção de compra. Eu realmente não sei o que eu esperava de uma pessoa que literalmente pesquisou por Google no Google. Acho que ele teve que usar toda a sua capacidade mental aqui para poder digitar com as duas mãos. Mas depois dessa cena vergonhosa, ele posteriormente admitiu que estava usando o Engine Owning e rapidamente encerrou suas atividades na internet. Bom trabalho, Fonizien. Boa. Francesco Codiani. Agora vamos ver algo um pouco diferente e um pouco menos digital. Yu-Gi-Oh! O jogo de cartas. Trapacear num torneio de jogo de cartas é quase tão desesperado quanto trapacear em videogames. Sim. Mas se você achou... se bem que a gente viu o cara trapaceando no xadrez, cara, porra. E o outro tentou roubar no Yu-Gi-Oh! Também, cara. E aqui é Yu-Gi-Oh! De novo, que esses jogadores seriam espertos o bastante para não trapacear enquanto estão transmitindo a partida ao vivo para todo mundo. Você não poderia estar mais enganado. Em março de 2022, a Ludus Championship Series estava sendo transmitida na Twitch, quando os espectadores repararam em um jogador do Round 1, chamado Francesco Codiani, que estava trapaceando na cara dura. E várias mas que game de carta é? Acho que é Magic, né? Acho que é Magic. vezes. Olha só isso. Você viu aquilo? Não. Esse é um truque de movimentos de mão chamado embaralhamento falso. Apenas parece que ele está misturando as cartas, mas ele na verdade está escolhendo as cartas que ele quer no deck e colocando no topo, misturando apenas as cartas de baixo. Só que ele conseguiu ser mais descarado. Um pouco mais tarde, na mesma partida, ele tenta esse truque. Repare na carta, no deck que ele está segurando, e a carta que está na mesa. Oh, cara de pau, mano, que isso? E a carta que está na mesa. Enquanto o oponente estava distraído, ele simplesmente trocou as duas. Será que de alguma forma ele esqueceu que estava transmitindo para o mundo inteiro, no mesmo estilo de Kenji? Embora seu pobre oponente parecesse não perceber, eventualmente alguém alertou os juízes, que expulsaram Codiani e o baniram de todos os eventos futuros. Em sua defesa, no anime original de Yu-Gi-Oh!, o vilão sem talento usava trapaças o tempo todo. Então, acho que de acordo com o anime, isso faz de Codiani um verdadeiro vilão de segunda categoria. Finalmente chegamos ao final de mais um vídeo de gamers que foram pegos trapaceando. Eu mal posso esperar pra ver os trechos pesquisados e editados, sendo postados por alguns moleques no TikTok, com alguém reagindo a Gamers Trapaceiros Descobertos, parte 47, num overlay bem mal feito. Poxa pessoal, vocês podem usar os clipes, mas pelo menos deixem os créditos dos donos originais das imagens, e não das minhas edições. Talvez eu devesse começar uma nova série, chamada TikTokers Pegos Copiando. E usar todos os vídeos que eu usei aqui, e até mesmo reaproveitar o mesmo script. Tá bom, eu tô só brincando. Deixa eu ver como é que é o nome do cara lá que ele falou. Do urso. Aqui. Esse cara maluco aí foi cara de pau, hein? Aqui, como é que é o nome do cara? Servidor.
No ano de 2021, Camomo flagrou um Camomo, obrigado. Camomo. Então, pessoal, esse aí é o canal Fala Sério. Deixa eu pegar aqui rapidinho, né? Deixa eu só ver o negócio aqui. Tá, beleza. É Camomo, né? Camomo. Camomo. Aqui. Trolling Cheaters. É ele? É ele, né? É ele mesmo. A próxima a gente vai dar uma olhadinha no canal desse cara aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos terminar aqui esse conteúdo de hoje do canal Fala Sério, beleza? Onde encontramos pessoas que roubaram para se dar bem no jogo. É aquilo, cara. Se você gosta do game, mas você não é bom, por que você vai se meter e jogar de forma global, pô? Tentar se tornar profissional. Você não vai jogar o game porque você gosta. Você vai por culpa de ego, pô. E tudo que é pelo ego não termina bem, cara. Nunca vai terminar bem. Mas bom, o que você achou desses vídeos aí? Se você quer conhecer melhor, mais coisas, mais vídeos, mais conteúdo aqui, ó, vai no canal Fala Sério, dá uma olhadinha, porque eu garanto que você vai gostar, porque tem muita coisa interessante por lá, tá bom? Ainda falta mais 2 partes, se eu não me engano, é parte 5 e parte 6 aí das pessoas que roubaram nos jogos. Então, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui o seu comentário e vamos pra cima. Obrigado também pelo seu like, tá bom? Mas na boa, é o que eu falei, cara. Se você é ruim no jogo, não tenta ser fodão não, porque tu só vai se ferrar. Roubar é muito feio. Pô, esse último aí agora então, descarado, roubou na cara dura ali, mano. Nossa, terrível, roubar em carta. Eu não sei o que foi pior, se foi o cara roubando nas cartas ou o cara roubando no xadrez virtual num programa beneficente. Puta que pariu. Mas enfim, é isso aí, galera. Não roubem nos jogos. Nos jogos é feio. Que terrível.